Uma nova era se aproxima e com ela um novo mundo. O desgaste inacabado que ainda persiste desses mares terá seu fim. Muitas revoluções voltadas para o bem já se iniciaram. Novos desafios, claro, se aproximam. Novas descobertas e novos ideais. Isso é a luz entrando de forma gradual nesse mundo e dimensão. A volta da esperança. E Shanks é um dos pilares da nova era do mundo. Tudo isso só incrível se não tivéssemos um problema. Dois Shanks se movem pelo mundo. Isso é um fato. Um que protege ilhas a troco de nada e outro que se move pelas sombras. Mas afinal, qual a origem de tudo isso? Quer saber por que existem dois Shanks no mundo de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Estou trazendo um vídeo muito legal, uma viagem no tempo. Quem é fã de longa data vai gostar bastante desse vídeo, porque vamos revisitar alguns períodos de One Piece onde as teorias funcionavam de uma forma diferente. E tudo isso para explicar por que existem dois Shanks no mundo de One Piece. Aonde surgiu essa ideia? Hoje você olha e fala, isso aqui eu já sabia que existia um outro Shanks, mas como era no passado? Pois é, tem uma origem para isso e eu vou trazer para vocês toda a linha temporal dos dois Shanks no mundo de One Piece. E claro, uma explicação de quem é a outra persona do Ruivo. É um irmão gêmeo? É um clone? É um paradoxo temporal? Pois é, assiste até o final, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, vai na maciota, vai aprender bastante aí sobre o mundo de One Piece, principalmente na parte teórica. Agora se você é da pior geração, dê um like para dar força para esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre a origem dos dois Shanks do mundo de One Piece. Então vamos lá meus amigos, como eu disse, esse vídeo aqui acaba sendo uma viagem no tempo, principalmente para os fãs de longa data da série. Bom, existem duas coisas principais que permanecem constantes desde o início de todo One Piece: Shanks e o Chapéu de Palha. Eles são as maiores coisas que saem do capítulo 1, além de Luffy. Os Yonkous surgem no capítulo 96. Barba Negra não foi mencionada até o capítulo 130 e só introduzido quase 100 capítulos depois. E Musamá, outro grande possível vilão, surge 900 capítulos e longos 20 anos após isso. Então percebam uma coisa, Shanks estava lá no começo e vai estar no final. A pergunta é, de qual lado? Bom, o próprio Shanks é provavelmente o personagem mais enigmático da série. Não sabemos quase nada sobre as suas motivações ou sentimentos primários sobre quase tudo. No entanto, existem algumas coisas que parecem denunciar o seu personagem. Uma dualidade. Hoje você olha para o Ruivo e tem uma vontade de ir em uma festa com ele. Só que amanhã você pode se ver perdido em uma névoa de mistério e hostilidade ao olhar para o seu cartaz de procurado. Apesar de muito pouco mostrado como um todo na série, todas as aparições de Shanks, o bonzinho que protege sua frota ou ilhas a troco de nada, ou aquele cara que arranca braços e oblitera quem lhe apontar uma arma, são todas enigmáticas. No início da série temos toda essa alegoria dele com o jovem Luffy o inspirando a ser um pirata que é hoje. E alguém ávido por aventura e festeiro. Porém quando rebominamos a fita um pouco mais, o Shanks não parece que estava na ilha do Luffy por mero acaso. Pois atacou um navio do governo mundial e roubou a fruta Denica. Mostrando que ele já tinha planos maiores em buscar o próximo Joy Boy para alcançar o tesouro One Piece. Tudo isso culminou, claro, que existiam dois Shanks no mundo de One Piece. O que antes parecia ser mais figurado, quase que uma metáfora, se tornou cada vez mais literal agora com o surgimento de um Shanks encapuzado no arco de Elbaf. Pode ser o próprio Ruivo ou um gêmeo maligno, talvez um clone, um paradoxo temporal? Bom, para chegar a essa conclusão, primeiro você precisa entender por que as pessoas começaram a achar que existiam dois Shanks no mundo de One Piece. O primeiro Shanks é o que todos sabemos, que salvou o Luffy, que adora festas, que está sempre sorridente. O outro é o misterioso Shanks, aquele que viajou rapidamente, deu um embate com Kaido para parar a guerra em Marineford em uma velocidade praticamente inexplicável. E também o mesmo que se encontrou com os Gorosei para falar sobre um certo pirata. O que fez aqui nesse ponto muita gente achar que Shanks era um aliado do governo mundial. Mas por que não pode ser o mesmo Shanks fazendo tudo isso? Por que dois Shanks? A resposta surge em 2018. Voltando no tempo,
tivemos o capítulo 907, onde, ao que parece, Shanks inicialmente surge encapuzado para falar com o Gorosei sobre um certo pirata. A cena toda é uma maluquice, é estranha em sua totalidade. Os Gorosei recebendo a figura por ser ele e dizendo que, dada a sua posição atual, ele não podia influenciar na política mundial, ao qual o Ruivo ali agradece e diz que na verdade estava ali para falar sobre um certo pirata. Isso, claro, criou uma divisão dos fãs. Alguns começaram a achar que Shanks poderia ser um vilão, tudo porque ele se aproximou do Gorosei, que, se lembrem, são aqueles que mantêm o mundo em um estado de morte lenta e sem fim. Por outro lado, fãs céticos não aceitaram a ideia de Shanks vilão junto dos Goroseis, porque tinham seus ares de explicação para isso. Afinal, como Yonkou entra em Mary Joyce durante a reverie? A única resposta na época era a infâmia de Shanks e o equilíbrio de poder que ele detinha como imperador. O homem parou uma guerra com palavras e dominava um lado da balança do poder, então ser recebido em uma reunião diplomática parecia plausível. Mas nesse ano, lá no Japão, em 2018, brotou a teoria mais legal sobre o Ruivo. Uma teoria selvagem sobre a existência de dois Shanks. O primeiro Shanks, como eu já citei, aquele que nós conhecemos, que salvou o Luffy. O outro, esse misterioso Shanks com o Gorosei. E 3 fatos foram levantados na época. Isso começou quando fomos recebidos com o Shanks se encontrando com o Gorosei. E não é a fala em si que chama a atenção, mas um detalhe crucial que estava faltando no painel, onde o Oda desenhou close no rosto de Shanks encapuzado. Sua cicatriz não estava ali. Isso, claro, não explicaria nada. Oda poderia simplesmente ter esquecido de desenhá-lo, mas houve algumas razões pelas quais muitos não acreditavam nisso. A primeira é que, quando Shanks se encontrou com Barba Branca, o mesmo ângulo exato foi utilizado por Oda para desenhar Shanks o Ruivo. No entanto, em inspeções mais de perto, você pode ver claramente um pouco da sua cicatriz na cena com Barba Branca. E nessa altura da obra, quem já acompanhava há muito tempo sabia que o Oda era detalhista, que dificilmente ele esquecia de colocar algo tão emblemático como a cicatriz de Shanks. Somado a esse fato da figura encapuzada não ter sua cicatriz, nessa mesma época tinha saído um databook Vivrecard que também mostrava o Shanks sem a sua cicatriz no rosto. E claro, na história de capa do capítulo 875, o Bartolomeu ele queimou a bandeira do Shanks, tá? E uma inspeção mais cuidadosa, você acaba notando que a caveira da sua Jolly Roger não tem uma boca aberta quando comparada com a bandeira dos piratas do Ruivo. O Shanks chega em Marineford e você vê sua Jolly Roger. Agora quando você vê o Barto queimando, você pode notar que ela está com a boca aberta. Acabou lembrando um pouquinho Barba Negra e as suas mudanças de personalidade. O momento que ele surge com dente, depois desaparece em lugares aleatórios. O Shanks compartilhou essas coisas curiosas com ele. Então esses 3 pontos foram levantados. E apesar da simplicidade da teoria, na época eu fiquei fascinado com ela. E nessa época a teoria mais aceita pelos japoneses para explicar de por que temos 2 Shanks é que isso foi resultado do uso da Toki Toki no Mi, a fruta da viagem do tempo da esposa de Oden, que causou paradoxos temporais associados às viagens do tempo e com isso criou um segundo Shanks. Nessa época inclusive tinha-se teorias do próprio Shanks ter o poder da fruta do tempo. Era sem dúvidas um tempo muito legal para se teorizar sobre as origens de 2 Shanks. Depois disso saltamos para o ano de 2019. A ideia de 2 Shanks ganhou muito mais munição em uma entrevista dada pelo próprio Eiichiro Oda a um canal japonês do YouTube chamado Fisher, que é um canal japonês. Eles são muito conhecidos no Japão e são fãs da série. Então, dada a sua imensa fama lá no Japão, a poderosa Shueisha os convidou para ajudar a promover a série. O grupo Fisher foi convidado ao estúdio do Oda para fazer uma sessão de perguntas e respostas. E aqui as coisas ficaram legais. Muitos sites noticiaram na época o mais importante desse vídeo, que era o Oda querer terminar a série em 5 anos. Isso em 2019, hein? Mas eles deixaram de lado algumas perguntas. Talvez a mais importante delas, que é quando o grupo pergunta ao Oda o seguinte: você já deve ter se perguntado sobre isso milhares de vezes, mas o Shanks é 2 pessoas diferentes? Um outro integrante do grupo reforça, já que o Shanks às vezes é mostrado sem a cicatriz e ele chegou à guerra de Marineford tão rapidamente e com uma velocidade inacreditável, apesar de ter acabado de lutar contra Kaido. E qual a resposta do Oda sobre a pergunta de 2 Shanks? Nenhuma. Isso mesmo. Sabe por quê? Foi censurada na entrevista.
O texto na tela diz, entre aspas, tirem suas próprias conclusões disso. E confesso para vocês que ali uma semente de dúvida foi plantada com sucesso e aumentou mais e mais a ideia de dois Shanks. Por que censurar a resposta? Por que todo esse mistério? E com isso podemos reativar várias teorias e buscar mais fatos, como, quem sabe, confrontar Kaido e chegar tão rapidamente em Marineford. Quem garante que o Shanks que vemos em Marineford é o mesmo Shanks que parou Kaido? Eis então que pulamos para 2022, onde tivemos One Piece Film Red. E aqui um parênteses, o filme em si, galera, ele não é canônico, mas partes dele sim. Nesse filme vemos um Shanks mais bondoso, que recebe a culpa por uma ilha inteira destruída para proteger aqueles que ele amava. Mas o mais importante aqui é que o sobrenome do Shanks é revelado antes do mangá. Figarland. Isso surge de uma conversa com o Gorosei sobre Uta, a filha adotiva de Shanks, ao qual eles deduzem que ela fazia parte da família Figarland, justamente pela conexão com o Ruivo. Claro, Uta não é sua filha biológica, mas o importante é o nome Figarland ligado a Shanks. Nesse mesmo filme Red, tivemos um mangá de extra chamado Volume 4 Bilhões. O nome, claro, desse extra é uma alusão à recompensa de Shanks dentro do mangá. E aqui é revelado mais da origem do Ruivo. O Shanks, ele foi achado dentro de um baú do tesouro por Gold Roger e os seus piratas, que roubaram esse baú após o incidente de God Valley há 38 anos atrás. E quando pulamos para o ano de 2023, temos a bomba. Em God Valley, uma figura emerge, São Garlin, da família Figarland. Em sua juventude, ele era exatamente como Shanks em aparência. E o nome da família finalmente foi confirmado como sendo da nobreza e do governo mundial. Shanks tinha origens junto aos fundadores do próprio governo mundial. Mas por sorte ou infortúnio, acabou sendo levado por Roger, que o criou como filho e um pirata. O fato crucial aqui para dois Shanks ganhar mais força é que Garlin participava de um jogo de caça em God Valley. Um jogo onde ele caçava as pessoas locais e era conhecido como um campeão. O fato mais notório é que, ao começar sua caçada, Garlin diz o seguinte: observem crianças. Ele usa o plural, o que nos direcionou mais e mais para que Shanks tivesse um irmão gêmeo junto dele na época em que ele foi levado por Roger de God Valley. E com isso muitas coisas começaram a fazer sentido. O fato do Shanks encapuzado se encontrar com o Gorosei era porque ele era parte da nobreza e muito possivelmente faz parte dos Cavaleiros Sagrados. Porém, esse irmão de Shanks não tinha status para atuar na política mundial nessa época. Fato comprovado com Garlin, seu pai, que era líder dos Cavaleiros Sagrados, mais tarde assumindo o posto de Gorosei no lugar de Saturno. Já o capuz, se torna simples a explicação aqui para esse irmão de Shanks. O Ruivo é conhecido mundialmente como o pirata mais poderoso, um dos mais infames dos mares. Seu irmão gêmeo não pode andar livremente por Mary Joyce pelo simples fato de as pessoas a todo momento o confundirem com Shanks. Por isso o manto. Talvez uma raiva esteja enraizada nisso. Quando Dragon nos apresenta os Cavaleiros Sagrados, a silhueta mostrava vários cavaleiros, mas a que mais chamava a atenção de todos era a pessoa no centro, que tinha uma semelhança incrível com o pirata mais adorado entre os fãs, Akagami Shanks. Na sequência tivemos o capítulo 1121, que terminou revelando mais uma vez uma silhueta que tinha um sabre e um perfil de rosto muito parecido com Shanks o Ruivo. Lembram Kaido sendo parado antes de Marineford? Kaido tinha negócios com o governo mundial. Ele fornecia armas que o governo distribuía para algumas ilhas continuarem guerras. Uma visita do irmão de Shanks, o avisando que a sua ida a Marineford teria consequências aos seus negócios com o governo, é uma explicação e tanto de que não foi Shanks que conhecemos que parou Kaido, e sim o seu irmão gêmeo. E agora no capítulo 1134 temos a volta da figura encapuzada, que deu mais ares de um segundo Shanks praticamente sendo confirmado. Com a adição do Dr. Vegapunk atualmente, uma enxurrada de teorias sobre clones começou a surgir para todos os personagens importantes. Eu particularmente não gosto dessa pro Shanks, porque a clonagem veio cerca de 4 anos após o nascimento do Ruivo. E clonar ele adulto não faz tanto sentido, pois o Garlin não teria qualquer vínculo com ele. Mas bom, tudo é possível, é One Piece. A ideia de Shanks ter um gêmeo maligno que trabalha para o governo mundial se tornou cada vez mais interessante na minha visão. Não há como negar que Shanks é um dos personagens mais misteriosos de todo One Piece.
Isso porque muito pouco se sabe sobre ele ainda, suas motivações e o raciocínio por trás das suas ações. Se a teoria dos gêmeos acabar sendo refutada mais à frente, então significa que o Shanks ruivo tem conexões com o Gorosei e o governo mundial. E isso pode ser monumental para a história daqui pra frente. Até porque ele quer achar o tesouro One Piece. Além disso, há muito tempo se especula que Shanks seria um dos antagonistas finais da série. E ele vem manipulando o Luffy para fazer o que ele quer. Eu particularmente amo a ideia de Shanks como antagonista. E lembrando que vilão e antagonista não são a mesma coisa. Vilão é um personagem que personifica, que representa o lado mal, Imusama, Gorosei, Barba Negra. Já o antagonista é um personagem que pode representar simplesmente uma oposição contra a qual o protagonista tem que lutar para superar. E sabemos que Shanks tem seu próprio sonho de uma era. Uma luta entre Shanks e Luffy seria épica, mas eu particularmente ficaria muito bem com Shanks participando da festa final de Luffy como bons amigos. Já a sua outra parte, bem, esse sim pode nos brindar com um lado vilanesco, trazendo todo esse desprezo que somente os nobres conseguem despejar em cada aparição. Dois Shanks existem, só nos resta saber em qual lado cada um deles vai estar ao final de tudo. Quem lembra das teorias de dois Shanks em 2018? Muito legal, né? Eu trouxe esses vídeos aí, começou lá no Japão isso aí, porque o pessoal foi muito observador ao notar que quem aparecia no capítulo 907 não tinha a mesma marca daquele que apareceu conversando com o Barba Branca. E é um detalhe tão pequenininho, aqui inaugurou inclusive uma nova era para as teorias, onde as pessoas começaram a buscar pequenos detalhes deixados por Oda. E o Oda é detalhista. Eu sempre gosto de lembrar uma cena que eu acho fantástica, que é 1000 capítulos depois, voltamos ao bar da Makino e ela tá limpando assim a mesinha do bar dela e você vê que tem uma lasca bem no balcão. É a mesma lasca que o Riguru, o bandido da montanha, fez quando ele acertou a sua espada ali no capítulo 1. Então se o detalhe de uma lasca na mesa não foi esquecida, a cicatriz do Shanks vai ser? Você acha que o Oda esqueceria mesmo? É isso. Qual a sua ideia favorita? É um gêmeo maligno? É um clone? É um paradoxo temporal? É o Shanks fazendo as duas coisas ao mesmo tempo? Eu quero saber o que vocês pensam. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui!